Fala pessoal, fala, voltamos para mais uma aula de matemática. Vamos fazer uma breve recapitulada aqui para ver o que a gente estudou nas aulas anteriores. Então, foi basicamente as operações com conjuntos, beleza? A igualdade entre conjuntos, a diferença entre conjuntos, a união entre dois conjuntos e a interseção entre dois conjuntos. Beleza. E aí a gente viu nas aulas anteriores também a representação dos conjuntos. Como que a gente pode representar um conjunto numérico? Através de uma característica, a gente pode dar uma característica aos elementos desse conjunto? Sim. A gente pode enumerar os elementos desse conjunto um por um? Sim, beleza. Mas a gente também pode representar esse conjunto através de diagramas. Diagramas de Venn. Isso mesmo. E aí, por que a gente utiliza a maioria dos exercícios esta forma de representação? O diagrama de Venn. Anota aí. Por quê? Porque é importante e fica fácil a visualização quando a gente fala de operações entre conjuntos. Beleza? Então a gente vai ver mais isso mais a fundo nessa aula 10.1 na telinha com vocês. A gente vai estudar aí, na verdade, aí o diagrama de Venn mais a fundo. E vamos compreender a utilização desse diagrama. Quando que a gente pode utilizar? Beleza? Então, na telinha aí a gente vai dar uma reforçada aí nessa parte de representar um conjunto através do diagrama de Venn, até mesmo para realizar as operações entre conjuntos. O diagrama de Venn, o objetivo é o quê? Olha só que legal, é facilitar, como eu falei, é facilitar o entendimento nas operações básicas de conjuntos. Certinho? Foi o que eu acabei de falar. E aqui a gente tem uma representação de três conjuntos, conjunto A, B e o C, coloridinho aí para você ver como que a gente vai ver, como que a gente pode observar as operações quando a gente trabalha com três conjuntos. Certo? Vamos fazer uma revisão aqui das operações que a gente já viu nas últimas aulas, né? Quando a gente tem a igualdade entre dois conjuntos, a gente tem essa forma aqui de representar em notação a união de dois conjuntos, interseção e a diferença entre esses dois conjuntos. E a gente tem, logo abaixo, a gente tem a representação em forma de que, gente? De diagramas. E isso está aqui, a igualdade entre dois conjuntos são iguais quando seus elementos correspondentes são iguais. A união de A com B está aqui, a representação aqui embaixo. A interseção é essa parte destacada, essa região, tudo que eu coloco aqui nessa região destacada é a interseção. E aqui tudo que eu coloco nesta parte destacada, logo abaixo, é a diferença de A menos B. E aí eu costumo sempre falar para vocês, não esquece que diferença entre dois conjuntos são exclusividade. Quando a gente tira A menos B, então eu quero saber quem são os elementos exclusivos de A. Se eu tenho B menos A, eu quero os elementos exclusivos de B. Beleza? Certinho? Então a gente tem um exemplo aqui. Dados os conjuntos A, B, C, D, E e F e o conjunto B, D, E, F, G, H, I, a representação dos conjuntos A e B no diagrama de Venn é... Gente, vamos utilizar o diagrama de Venn para colocar aqui, para organizar todos os elementos do conjunto A e B. São dois conjuntos, certinho? Agora eu pergunto para vocês, qual é a interseção de A e B? A interseção, quais são os elementos comuns tanto no conjunto A quanto no conjunto B? Vamos começar por aí? Então é importante a gente começar sempre pela interseção. E aí eu posso ver que
No conjunto A tem o F e também é comum no B. Quem mais? Quem mais? A não, B não, C não e D não. Ah, sim, a gente também tem o E. O E é comum nos dois conjuntos. Então, a interseção está aí. Então, vamos começar pela interseção, mas a gente já tem pronto isso? Acho que já. Olha aqui. E a gente ainda tem aqui o D, que é comum. Olha só, que legal. Então, a gente tem nessa região destacada aqui, olha como que eu fiz o meu diagrama. Eu fiz o meu diagrama dessa maneira porque eu tenho que colocar aqui no meio os elementos que são comuns no A e no B, que foi justamente esses que eu destaquei aqui, ó. Beleza. Destaquei a interseção, começo pelo meio. É importante começar pelo meio quando é desse jeito, quando a gente pede para organizar os elementos no diagrama de Venn. Então, coloquei aqui no meio, são os elementos comuns nos dois conjuntos, certinho? Beleza. Então, agora quem sobrou? Quem sobrou aqui no A está aqui fora, ó. O A, o B e o C, certinho? Quem sobrou no B? No B está lá fora, não é a interseção? É o G, o H e o I, certinho? Então, quando for um exercício nesse formato, presta atenção, coloca primeiro a interseção e aí depois você completa lá fora os elementos que só existem no conjunto A e os elementos que só pertencem ao conjunto B. Ok? Certinho, certinho, certinho. O preenchimento do diagrama sempre vai começar pela interseção. Acabei de falar isso para vocês, certo? Então, não esquece, anota. Quem é a interseção? Não esquece que a interseção é representado dessa forma, dessa nomenclatura e essa parte que eu acabei de destacar. Então, vou começar sempre pela interseção. Ou seja, iremos destacar os elementos iguais dos dois conjuntos. Certinho? Foi o que a gente acabou de fazer aqui, ó. Certinho? A gente começou pela interseção. Agora, a gente tem aqui, nesse slide, depois de a gente ver a interseção, a gente vai ver os elementos exclusivos. Tá? Os elementos exclusivos do A e depois a gente vê os elementos exclusivos do B. Também foi o que a gente acabou de fazer, né? A gente destacou os elementos comuns nos dois conjuntos, aí depois viu a exclusividade do A, que são esses carinhas aqui, olha. Marquei as interseção, tá aqui, certo? E aí exclusivo do A, só tem no A, o B e o C. Depois, exclusivos do B. De exclusivos do B é somente o G, o H e o I. G, H e I. Certinho? Depois que completar aí a interseção, você completa as exclusividades, tanto de A quanto de B. Olha como que ficou aqui. Ó, nesta região aqui, só vai ficar os elementos que ocorrem aqui, eu tenho que mostrar, né? Então, aqui nessa região, eu vou colocar somente os elementos que ocorrem somente em A. Aqui, nessa região, são os elementos que ocorrem em A e B, que são os elementos comuns, que são a interseção. E nesta última região aqui, que é o conjunto B, a gente vai colocar os elementos que ocorrem somente no conjunto B. Desta forma, beleza, desta forma a gente consegue completar direitinho o nosso diagrama de Venn. A gente tem aqui também a operação de A união com B. Depois da interseção dos exclusivos, temos também a união. A união a gente reúne tudo em um só. Certo? Certinho, certinho? Bora lá então. E aí, você entendeu? Tá igual a nossa galinha aí? Sim? Não? Opa, se não entendeu, vamos continuar? Porque a gente tem alguns exercícios para a gente praticar. Gente, olha só, bora entender melhor isso. Aqui a gente tem um GIF legal, olha, que mostra a união tudo verdinho, a interseção só o verde ali e ficando o A e o B em vermelho. Legal, legal esse GIF.
Mas aí a gente tem que praticar. Então, vamos praticar aqui. A gente tem dois conjuntos. Conjunto A, formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o conjunto B, 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Utilizando o diagrama de Venn, eu quero determinar, letra A interseção com B. A interseção com B. Quais são os elementos comuns, tanto no conjunto A como no conjunto B? Vamos fazer aí como o exercício, o conteúdo aqui, o conteúdo anterior aqui falou que a gente tem que começar por onde, galera? Pela interseção, né? Isso mesmo. Então, se a gente olhar aqui, quais são os elementos que são comuns, tanto no A quanto no B? Então, vou começar aqui pela interseção. Então, a gente tem os elementos 2, 0, né? 0, 2, 4 e 6. Então, vamos logo começar por aqui. Pelo meiozinho, a gente tem que eu vou colocar aqui no meio, olha, gente, o elemento 0, o 2, o 4 e o 6. Porque esses elementos são comuns. Existe tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Confere aí, bonitinho, 0, 2, 4, 6. Eu vou destacar eles, por quê? Porque quando eu destaco o 0, o 2, o 4 e o 6, são os elementos comuns. 0, 2, o 4 e o 6 são a interseção de A com B, beleza? Aí lembra que a gente falou? Quem sobrar são exclusividades do A e do B. O que sobrou no conjunto A? Sobrou 1, 3 e 5. Então, 1, 3 e 5 fica aqui fora, certinho? O que sobrou no B? 8 e 10. Então, 8 e 10 fica aqui fora e pronto. A gente preencheu aqui todo o nosso diagrama de Venn. Então, fica fácil de a gente agora colocar o que o exercício quer. Na letra A, ele quer a interseção com B. Quem é a interseção com B? 0, 2, 4 e 6. A menos B. A menos B, ele quer aqui saber A menos B. E A menos B são os elementos que existem, são exclusivos de A. Quem é exclusivo de A? 1, 3 e 5. Quem é B menos A? São exclusivos de B. 8 e 10. Quem é a união com B? Agora eu vou unir tudo e deixar aqui em um só conjunto a união. Então, se eu for unir os dois conjuntos, A e B, a gente vai ficar com os elementos, a união com B, a gente tem 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10. Pronto. Aí a gente tem essa união entre esses dois conjuntos, são esses elementos aqui. Certinho? Legal, né, esse exercício? Vamos praticar? Mais um. Então, aqui já é diferente. Esse exercício aqui, ele te deu a união entre dois conjuntos. Ele disse que a união de A com B, já temos a união de A com B, beleza? Tá aqui a união de A com B, até o 10. Depois ele te dá A menos B, que é 2, 4 e 6. E depois ele te dá B menos A, que é 3, 5 e 7. Ok? Então aqui, gente, aqui é diferente. Aqui não temos como começar pela interseção. Eu vou colocar aqui o diagrama. Mas já tem o diagrama aqui? Não vamos fazer? Então vamos fazer aqui o diagrama de Venn.
Bonitinho aqui o A e o conjunto B. Quando ele fala aqui, agora, como não dá para começar pela interseção, eu vou começar pelas exclusividades. Exclusividade A menos B, quer dizer que os elementos 2, 4 e 6 são exclusivos de A. Então, eu tenho o 2, o 4 e o 6, somente no A, né? No A. 2, 4 e 6 é só no A, eu coloquei no B, então vamos apagar e corrigir aqui direitinho. 2, 4 e 6 é somente no A. 2, 4 e 6 é somente no conjunto A. Agora sim, ó, B menos A são exclusivos de B, então é 3, 5 e 7. Então, viu como é bom a gente saber essa definição de B menos A, de A menos B. A diferença entre dois conjuntos são exclusividades, então eu coloquei lá fora. Agora, quando eu faço a união dos dois conjuntos, a gente tem todos esses elementos aqui. Como a gente tem todos esses elementos, quem não está nas exclusividades são a interseção. Então, agora, olha só, eu vou descobrir a interseção por último. Então, eu tenho o número 1, que está faltando aqui, não é exclusivo de ninguém, então ele é interseção. Quem mais? Tem 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem sobrou? Quem sobrou? Quem sobrou? 8, 9 e 10. Então, 1, 8, 9 e 10. Vou colocar um pontinho aqui. Pronto, esses elementos que sobraram aí vão fazer parte da interseção de A com B. Certo, certo, certo? Então, bora lá, então, com 3 conjuntos agora. No diagrama de Venn, a gente tem aí, vamos lá, colocar os 3 conjuntos, bonitinho. Conjunto A, B e C estão aqui representados, desenhados bonitinho. E aí a gente tem, primeira coisa que a gente vai fazer, a interseção nesses 3 conjuntos. Onde fica a região que mostra a interseção entre esses 3 conjuntos? Então, em destaque aqui, já está destacado, mas eu vou destacar mais ainda para você perceber quem eu coloco nessa região são os elementos comuns entre os 3 conjuntos. E aí, segunda dica, depois iremos distribuir gradativamente as interseções entre 2 conjuntos. E aí, quem eu coloco nesta região aqui, rosa, eu tenho a interseção entre quem? Entre A e C. Essa região rosa é a interseção entre A e C. Entre o conjunto A e o conjunto C é esta região rosa. Entre B e C, essa região vermelha aqui é a interseção entre B e C, gente. E aí, essa região amarela é a interseção entre A e B. Certinho? Certinho. Então, destacado aí, toda essa parte destacada em amarelo, rosa e vermelho são a interseção entre 2 conjuntos. Consegue visualizar? Conversa com o problema, olha direitinho que você vai perceber tudo isso. Depois, gente, iremos distribuir o que sobrou. Quem sobrou agora, olha, depois que a gente distribuir aqui no meio, que é a interseção, aqui no meio a interseção entre os 2 conjuntos, aqui no meio a interseção entre os 3, certinho? Quem eu coloco aqui pertence aos 3 conjuntos. Quem eu coloco nessa região vermelha, nesta região vermelha aqui, ó, é a interseção entre A e B. Quem eu coloco aqui nesta outra região vermelha é a interseção, são os elementos comuns tanto no conjunto A quanto no conjunto C. Essa aqui é A e B. E por último, nessa outra região aqui em vermelho que eu estou destacando é a interseção entre B e C. São os elementos que pertencem tanto a B quanto a C. Então, quem sobrou? Essa parte cinza. Quando sobrou essa parte cinza são exclusividades só de A, essa só de B e essa somente
C. São os elementos que pertencem exclusivamente, somente a esses conjuntos. Beleza? Olha só, aqui a gente fez o que a gente acabou de falar, né? Só que ele colocou aqui de uma outra forma que ficou bem legal. Aqui são os elementos exclusivos de A, aqui é a interseção de A e B, aqui é a interseção dos três conjuntos, a interseção entre A e C, a interseção entre B e C, e aqui são os elementos exclusivos do B. Tomando que aqui é o conjunto A, aqui é o conjunto B e aqui é o conjunto C. Atenção aos detalhes, está aí que a gente acabou de fazer. E aqui bem legal, colorido, ficou o que a gente falou agora há pouco. Interseção entre os três conjuntos, olha que legal. Aqui a exclusividade de A, B e C, aqui a interseção entre os conjuntos A e C, A e B e depois B e C. Tomando que aqui seja o conjunto A, aqui o conjunto B e aqui o conjunto C. Que legal, que legal, que legal. Mais um GIF aí para ficar bem legal tudo que a gente falou agora há pouco. Então, nada melhor do que a teoria é a prática, né? Então, vamos praticar? Então, a gente tem aqui três conjuntos, A, B e C. O conjunto A são formados pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Conjunto B é formado pelos elementos 2, 4, 7, 11, 12, 13 e 14. E o conjunto C é formado pelos elementos 1, 3, 4, 7, 11, 13, 15 e 17. Represente os conjuntos A, B e C no diagrama de Venn. Então, nosso diagrama já está bonitinho aqui. Já está bonitinho, então a gente só precisa completar fazendo aquilo que a gente acabou de ver na teoria, né? Certo? Certo, certo? Aqui é outro, beleza? Então, vamos lá. Então, se a gente olhar para os três conjuntos, a gente vai começar pela região onde a gente vai colocar os elementos comuns tanto no A quanto no B e no C. Quais são os elementos comuns tanto no A, no B e no C? Eu vou perceber que o número 4 e o número 7, olhando na telinha, confere, o número 4 e o número 7, ele pertence ao A, pertence ao B e pertence ao conjunto C. Somente esses? Somente esses aí são os elementos comuns nos três conjuntos. E nos três conjuntos é aqui onde eu destaquei, olha, onde eu coloquei os elementos 4 e 7, é a interseção. Olha. Se você olhar, gente, olha para a figura. Você consegue visualizar esses elementos no conjunto 4, no conjunto A, o 4 e o 7, em azul? Em verde, você consegue visualizar ele no B? E em C, em vermelho, você consegue visualizar ele no conjunto C. Então, por isso aí que essa é a região onde a gente tem que colocar os elementos pertencentes aos três conjuntos, né? Os elementos comuns, que é a interseção. Aí a gente vai partir agora, vamos fazer a interseção entre dois conjuntos. Quem eu coloco nesta região aqui são os elementos que eu vejo no conjunto A e C apenas. No conjunto A e C, beleza? Então, vamos olhar novamente para os conjuntos e vamos perceber que quem são os elementos comuns que pertencem a e C. Vou pegar aqui um roxinho para destacar os elementos que pertencem a A e C. Se eu olhar para o conjunto A e o conjunto C, eu vou ver que os elementos comuns é 1 e 3. Beleza, beleza. Então, o 1 e o 3 eu vou colocar nesta região aqui. Agora vamos ver os elementos comuns no B e no C. Vamos olhar para o B e para o C. Para o conjunto B e C, quando eu olho para o B e o C, vou pegar outra cor aqui para ficar legal. Vou pegar esse azul. E aí, se eu olhar para o B e o C, eu vejo que
o 11, B e o C, e o 13 são elementos comuns nos dois conjuntos. E aí eu vou enumerar nesta região, o 11 e o 13. Certinho, certinho. Agora falta a interseção entre A e B. A e B. Agora eu vou olhar para o A e para o B e vou ver quais são os elementos comuns no A e no B. No A e no B, eu só consigo visualizar aqui o elemento, isso mesmo, somente o número 2. Então, o número 2 vai ficar nesta região aqui. Pronto, agora, gente, ficou fácil. Feito isso, agora a gente vai colocar as exclusividades. A gente vai colocar as exclusividades dos três conjuntos. Vou colocar em verde. Em verde, exclusividades do A. Olhando aqui, agora para cá, ó, para o conjunto A, a gente vai colocar exclusividade de A. 5, 6, 8, 9 e 10. 5, 6, 8, 9 e 10. Exclusivos de B. Exclusivos de B, quem sobrou, gente? Exclusivos de B, 12 e 14. 12, e 14, Exclusivo de C. Exclusivo de C, 15 e 17. Pronto, olha só que legal ficou o nosso diagrama com todos os elementos representados nos três conjuntos, A, B e C. Certo, certo? Bora lá para mais um exemplo? Beleza, então vamos praticar. Chegou a hora de a gente pôr a mão na massa aqui. Observando o diagrama de Venn, a gente tem três conjuntos agora, A, B e C, galera. E na letra A a gente pede a interseção de A, B e C. Na letra A a gente quer a interseção. Gente, olha para cá. Olha para o conjunto aqui e eu vou destacar aqui com marca-texto aqui a interseção entre os três conjuntos. Vamos aqui marcar. Olha só, gente. Beleza, é só o número 12. Então, tá fácil aqui essa questão aqui. Então, a letra A já está respondida. Aqui é apenas o elemento 12, certinho. Ok, né? A letra B, a gente pede a interseção de A com B. A interseção de A com B. Olhando para cá, de A com B, gente, o que vocês percebem aqui? Quais são os elementos comuns, tanto no conjunto A quanto no conjunto B? Isso mesmo. Agora, a gente tem aqui os elementos 6 e 12. 6 e 12 são os elementos em comum, tanto no A quanto no B. Certinho. Na letra C, eu quero a interseção de A com C. Olha para o conjunto A e olhe para o conjunto C. E a interseção de A com C, quais são os elementos comuns, tanto no A quanto no C? Aí eu vou ter que incluir, olha só, gente, se você olhar direitinho aqui, vou colocar com marca-texto para você perceber aqui que eu só tenho que incluir agora. Se eu olhar para o A e para o conjunto C, eu tenho esses três elementos, 4, 8 e 12. Vou colocar aqui na ordem, bonitinho, 4, 8 e 12, certinho. E na letra D, eu quero a interseção de B com C. B com C. Agora eu vou olhar para o conjunto B e para o conjunto C. E eu só vejo ali no conjunto B e no conjunto C os elementos comuns é apenas o número 12. Não é isso? Certinho, certinho. Olha aqui. B com C. B com C. Não. É isso mesmo, né? B com C. Só 12. Então, deixa eu fechar aqui bonitinho e pronto. Tem mais? Tem mais? Tem, né? Vamos lá ver aqui. Agora eu quero A menos B. Vamos fazer A menos B. Agora, quando a gente quer A menos B, eu quero exclusividades do conjunto A em relação a B. Quero os elementos que existem somente no A e não tem no B. Olha só. Vou colocar com marca-texto aqui.
Então, são esses elementos, ó. Eles só pertencem a A e não pertencem a B. Quem são esses caras aqui? Fala para mim aqui. Marca texto, não caneta. Aqui, isso mesmo. Vamos colocar na ordem? 2, 4, 8 e 10. Isso mesmo. Agora, eu quero, na letra F, A menos C. A menos C, eu vou olhar para o conjunto A e para o conjunto C. E eu quero exclusividade no conjunto A em relação a C. Quer dizer que só tem no A e não tem no C. Então, quais são os elementos? A menos C, 2, 6 e 10. 2, 6 e 10. Então, deixa eu colocar aqui 2, 6 e 10. E por último, B menos C. B menos C, agora eu quero exclusividade de B em relação a C. Só tem no B, mas não tem no C. Vou circular aqui, ó, 3, 6 e 9. 3, 6 e 9. E é isso aí, galera. Então, feito isso, chegou a hora de a gente finalizar aqui essa nossa atividade. Chegou aqui a hora do nosso Brincando com os Números. Muito legal, né? Essa parte de operações com conjuntos. A gente viu aí as operações de união, interseção, a diferença entre os dois conjuntos. Chegou a hora do nosso Brincando com os Números. Bora lá? Nosso Brincando com os Números de hoje. O que nós temos aqui? A gente tem uma charada. Olha só, vamos pensar um pouco? Caminhando ao fim da tarde, uma senhora contou 20 casas em uma rua à sua direita. No regresso, ela contou 20 casas à sua esquerda. Quantas casas ela viu no total? Então, imagina aí uma senhora andando, contou 20 casas à sua direita e no regresso ela contou 20 casas à sua esquerda. Quantas casas ela viu no total? Tem que pensar. Gente, cuidado com essa pergunta. Pode ser uma pegadinha? Não sei, gente. Então, por aqui, a gente vai terminando a nossa aula com essa charada matemática. Charada matemática pode ser um teste de raciocínio, né? A gente pode ser um teste de raciocínio. Então, a gente coloca no final sempre uma pergunta para finalizar a nossa aula com um entretenimento legal. Certinho? Ok, gente. Então, a gente vai ficando por aqui. Um beijo no coração e já já a gente volta.